cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. É o que está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 39. Os discípulos, seguindo as ordenanças de Jesus, seguiram num barco rumo a outra margem. E o que aconteceu? Levantou-se uma grande tempestade. E a reação de Jesus ao ser despertado pelos discípulos, ao retirarem Jesus do seu descanso, o que Jesus ele vai dizer? Ele vai dizer ao vento, cala-te. E ele vai dizer ao mar, aquieta-te. Entenda, em Apocalipse, capítulo 17, a Bíblia vai nos falar de uma prostituta que está sentada sobre as águas. E quando Jesus vai explicar para João a visão que ele está tendo, Jesus ele vai dizer que aquelas águas, elas são os povos, são nações, são pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, sob essa perspectiva, a perspectiva espiritual, o que nós vemos aqui? Nós vemos os discípulos seguindo para uma outra margem, seguindo para um outro lugar e tendo que passar no meio de uma multidão. Aquelas águas, elas são um simbolismo de pessoas. E o que simboliza o vento? O vento, você sabe que o vento você sente, mas você não consegue ver. O vento, ele é como se fosse o campo espiritual. Algo que você sente, algo que te toca, mas algo que você não consegue tocar, algo que você não consegue ver. Então veja que o que levanta aquelas ondas, o que faz aquelas ondas bravias atacarem o barco e aos discípulos, é o vento. Ou seja, muitas das vezes você está sendo atacado por pessoas e você está lutando contra essas pessoas, quando na verdade você tem que lutar contra o espiritual. Você tem que dar ordenança para que esse espiritual se cale, porque quando o espiritual se cala, quando aquele espírito maligno que está dando ordem para aquela pessoa se cala, aquela pessoa ela vai se aquietar. Então muitas das vezes você tem que entender o que Jesus na verdade ele quer que nós façamos. Nós temos que agir exatamente como Jesus. Você está sofrendo perseguições, Deus mandou você fazer algo e no meio do caminho as pessoas têm se levantado contra você, tem tentado te atingir, tem tentado paralisar você, você tem que fazer exatamente o que Jesus falou. Mandar que os espíritos malignos se calem para que aquelas pessoas que estão atacando você venham a se aquietar. Então a ordem é: aquieta-te, vento, cala-te, vento, aquieta-te, mar. E assim sucederá. E virá na sua vida um tempo de bonança, porque você vai chegar do outro lado se você fizer o que Jesus fez.